Oi, gente. Continuando aqui o vídeo passado, se você não viu, pausa agora, volta lá, dá uma olhadinha. A gente continua o nosso assunto de noções de estatística e análise de gráficos e tabelas. Então, passo a palavra aí para o Trindade, que está junto com a gente. E o Thales está junto também, mas eu não vou passar a palavra para ele agora. Então, Trindade, é com você. Então, tudo bem, né? Como no vídeo passado, a gente já discutiu a teoria que está envolvida aí nas noções básicas de estatística, né? E a Mari deu um exemplo muito legal, né? Que a gente não pode necessariamente chamar o que a gente apresentou de medida resumo, mas aí ela te deu um exemplo muito interessante em relação à questão da média dos número de filhos dos famosos aí, que foi bem bacana. Então, com a teoria, e a gente resolveu a primeira questão lá da Universidade Federal de Santa Maria, que é bem interessante também. A gente falou lá sobre média, moda e mediana, que basicamente são os três temas centrais aí do que a gente está tratando nesses nossos encontros aí dessa semana, né? No caso, dessa quinta-feira e da terça-feira, que você sempre tem aí nossos vídeos novos aí no canal. Bom, aí eu vou apresentar aqui, né? Claro, passando a palavra para o Thales, enquanto eu estou apresentando a próxima questão, a questão da Unifesp. O Thales vai bater um papinho rápido com você, a gente vai ler a questão, a gente vai resolver provavelmente duas questões aí, essa da Unifesp, vai discutir o critério de correção e depois uma próxima questão do Enem, que é bem legal também, beleza? Thales, com você aí. Então, acho que está ficando bem claro que a gente já falou no outro vídeo, né? Que a gente fala de coisas de estatística e associa muito à prova do Enem, porque o Enem cobra isso com uma frequência muito grande. Agora, a gente não pode esquecer que outras várias provas cobram isso. A gente vai fazer daqui a pouco uma questão do Enem, mas queria fazer então mais uma questão para mostrar a incidência disso em provas recentes. Essa questão que o Trindade está projetando agora da Unifesp caiu agora, na sexta-feira, 13 de dezembro. Olha que beleza. Então, o pessoal já chegou lá daquele jeito, e de repente depara uma ação que nem essa, que diz o seguinte, vamos ler isso aqui, vai. A tabela indica um quadro de medalhas de 6 países primeiros colocados nos Jogos Pan-Americanos realizados na cidade de Lima, que terminaram em agosto de 2019. Essa edição marcou a conquista do maior número de medalhas pelo Brasil, desde sua primeira participação nos Jogos. E aí vem o item A. Admita um novo critério para a classificação dos países no quadro de medalhas, em que a medalha de bronze vale 1, a de prata vale 2, e a de 3 vale 3, e a de ouro vale 3 pontos, ordenando-se os países pelo total de pontos obtidos com suas medalhas. Por esse novo critério, a Argentina, Brasil, Cuba e Estados Unidos passam a totalizar 200, 326, 191, 621 pontos, respectivamente. Calcule a pontuação do México e do Canadá pelo novo critério e compare a classificação desses 6 países no critério atual com o novo critério. Com o novo critério. Deixa eu tirar essa paletinha aqui de cor para ficar um pouco mais elegante aí, né? A nossa telinha da questão. Então, quais são as informações que são relevantes aí, importantes, né? A primeira coisa delas é saber que a medalha de bronze vale 1 ponto, a medalha de prata vale 2 pontos, a medalha de ouro vale 3 pontos, né, Mari? Tranquilo, né? Ele te deu o exemplo das pontuações de alguns países, né? Tranquilo. E aí ele pede a pontuação a partir desse novo critério do México e do Canadá. Do México. México é um lugar muito bacana, a propósito. Você já foi para lá, cidade? Já tive o prazer de conhecer o México, Thales. Que cidade que você ficou lá? Eu fiquei em Cancún, né? Que as pessoas acham que Cancún, inclusive, é um novo país, né? Mas não é, né? Tipo, México, um lugar que tem vários lugares bacanas, mas fui para Cancún, fui para... O que você fez lá? Fala para nós. Balada, né? Óbvio. Né? Tem essa cara de baladeiro, o que você acha? Vamos voltar para o assunto que é melhor. Vamos voltar para a teoria. Balada, óbvio, não tem jeito. México. Bom, vamos primeiro escrever a quantidade de medalhas que o México teve, primeiro, né? Então, ela teve aí 37 de ouro. 37 de ouro. Eu vou até escrever com uma outra cor. O que vocês acham de escrever amarelo, assim, ó? 37 de ouro. Acho que amarelo não vai rolar, não vai dar para enxergar. Deixa preto mesmo, né? Melhor. Que tal?
Ouro, então, a gente... Já falou que o pretinho está sempre na moda. Vamos no preto, que não tem tempo. Pretinho está sempre na moda, como disse a Mari. 37 de ouro. Não fui eu não que disse, gente. É o povo que diz. É só ver. O povo, pessoas... né? E um detalhe importante, né? A medalha de ouro vale 3 pontos. Então, já que o México já teve aí, né, 37 medalhas de ouro, já vou aqui multiplicar por 3. O que você acha, Thales? Tranquilo? Acho necessário. Ficar por 3. Mais as 36 de prata. Aqui vai ficar mais 36 vezes a pontuação de prata, que são 2 pontos. Isso. Mais as 63 de bronze. 63 de bronze. Que vale 1 ponto apenas, mas só para ficar, né, simétrico, né? Nós matemáticos temos esse problema com simetria, né? Então, vezes 1 aí, que é bem importante. Thales, você já viu essa conta aqui, Thales? De cabeça, hein? 246. É óbvio. Isso aí é nitidamente 246. 246, excelente. Então a gente sabe aí, né, que México teve aí um total de pontos de 246 pontos, né? Muito legal. Descer um pouquinho aqui para ficar mais bonito. Oi? Essa palavra que você está falando aí, você está tentando falar México com sotaque de castelhano, espanhol? Na verdade, é o sotaque do Trindade, né? Não tem um sotaque específico para falar México. Mas como que você faria no sotaque castelhano, espanhol? Não, eu ia falar para você deixar para eles falarem assim. Né? Poxa. Brincadeira, brincadeira. Não, eu ia falar para você deixar para eles falarem assim. Né? Poxa. Brincadeira, brincadeira. Não, eu ia falar para você deixar para eles falarem assim. Né? Poxa. Brincadeira. Nossa Senhora. Tudo bem. Vai, Canadá. Canadá. Você já foi para o Canadá, Trindade? Não, esse lugar aqui eu não tive o prazer de ir ainda não. Você já foi? Não. Mari? Não fui. Tenho planos, hein, de ir. É mesmo? E aí, para ficar mesmo. Quem sabe, né? Entendi. Olha só. Esse é um assunto para outro vídeo, então, porque agora eu fiquei interessado. Tá vendo? Já pensou? Canadá tem a melhor pista de esqui do mundo. Whistler é considerada a melhor do mundo. É bom, para mim, vão ser todas difíceis, porque eu não manjo. Sim, não é Eu também não. Não, desconheço. Vamos lá, então, calcular a pontuação do Canadá. Canadá, então, direto aqui, vai, é 35 vezes 3. Calma aí, né? Vai deixar bonitinho, simétrico, né? 35 vezes 3 também. Legal. Mais... Quanto tá? De prata. 64 vezes 2. Excelente. Mais 53 vezes 1. 53 vezes 1. Muito bom, viu? Bom. E aí, obviamente, que a Mari já sabe de cabeça essa conta, né? A pessoa que não fala sotaque castelhano. Mas vamos lá. Mari, fala essa conta, por favor. 286. 286, que bacana. 286. 286, excelente. Então, só parênteses que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente já falou isso num outro vídeo lá atrás, o primeiro vídeo que a gente fez da Unifesp. Às vezes eles colocam na mesma pergunta mais de um pedido para você. Tem que tomar cuidado para ver se você respondeu a questão inteira. Isso é uma parte da questão, mas não é tudo, né? Não é mesmo, né? Definitivamente não é. Tanto que a pergunta aqui, na verdade, né? Deixa só deixar essa pergunta um pouco mais nítida para a gente aqui, né? A pergunta, na verdade, é calcule a pontuação do México e do Canadá. Então, isso já está feito, certo ou não? México 246, Canadá 286. E depois ele fala, compare a classificação desses 6 países no critério atual com um novo critério. Então, a gente precisa escrever essa classificação agora de acordo com o novo critério, né? Isso é bastante importante aí, né? Então, o primeiro colocado aí, neste momento, vai continuar sendo os Estados Unidos, né, Thales? Perfeito. Ele continua aí com 621 pontos. Então, vamos escrever a classificação aqui, ó. Primeiro colocado é os Estados Unidos. Vocês já foram para lá? Já.
Alô, Estados pessoal Unidos já foi para outros lugares, né? Estados Unidos é. Cara, é Segundo nóis. lugar vai ser quem aqui? É nóis. Viu? Nós. Brasil! Brasil, viu? Já foi para lá, Trindade? Na verdade, eu estou, né, neste momento, né? Estou aqui. Fala a verdade, velho. Você aproveita a quarentena para fugir daqui. Terceiro colocado, quem que é? Vamos lá. Ué, terceiro colocado é o que a gente Canadá. calculou. Canadá, 286. Canadá. Ô Mari, qual que é a sigla do Canadá mesmo? É CA, CA. não é? O Thales fez uma cara de que não é. Eu Acho que é. não posso. Se não é, vai ser, beleza? Se não é, deixa assim, Canadá. Só para a gente abreviar aqui. E o quarto colocado? Bom, depois do 86 vai vir o 246, que é o México. México. MX, né? MX. México. E o quinto colocado? Você viu que Bom, eu tenho certa habilidade para deixar as coisas alinhadas, né? Vocês perceberam isso, não? Não ia isso, passar. isso não ia porque é passar na pautado, prova do né? Detran. Oi? Isso porque é quadriculado. Se não fosse quadriculado, Isso. imagino que é Imagina o trabalho que eu teria aqui, né? Quem que é o quinto colocado? Vamos lá, vamos adiantar esse processo aqui. Argentina. Argentina, nossos Olha hermanos. o sotaque de novo. Vai levar outra bronca. Argentina, Mari, Argentina. Pedindo, Ó, né? Pedindo. A propósito, eu vou até escrever assim, Argentina assim, desse jeito, para deixar um pouco mais elegante, assim. A propósito, né, a Argentina é um lugar bem interessante também de se conhecer, né? Sexto lugar, eu ia fazer outro comentário, mas enfim, deixa para o próximo vídeo. Sexto lugar é quem mesmo? Cuba. Cuba. Já foi para lá, Thales? A Cuba? Nunca tive o prazer. Nunca. Ah, legal. Cuba Mas também. são planos futuros. Em breve. Deixa passar essa quarentena aí que a gente conversa sobre Cuba, né? Pô, já Opa. pensou? Puxa vida. Em Havana? É. Então, mas só aquele detalhe bastante importante, né? Ele fala assim na pergunta, né? É para a gente comparar a classificação desses 6 países no novo critério. E aí você percebe que os dois únicos países que não mudaram a posição aí foi os Estados Unidos e o Brasil. Porque as outras 4 outras posições, elas tiveram aí a sua classificação alteradas, né? Trocadas de posição. Ou seja, eles permutaram a posição, né? Permutaram a posição. Bem interessante isso aí. Como Belezinha? será que se esperava que a gente respondesse? Será que tem alguma coisa aí? Então, a Unifesp, né, um vestibular muito bacana aí, eles colocam um critério de correção da prova, né? E aí acho que vale bastante a pena a gente bater o olho aí no seu critério de correção, né? E o que é interessante é que, na verdade, essa questão ela tem 2 itens, né? Item A e item B. Então, você aí que fica esperando a resolução do item B, você vai ver num próximo encontro nosso aí, num próximo vídeo, num próximo resenha, a resolução do item B aí, né? Que é bem interessante também, que aí a gente vai trabalhar com a medida de dispersão aí, que é bem legal, né? Mas aqui eu trouxe aqui o critério recortado de correção da Unifesp, né? Aí eu gostaria que a Mari e o Thales dissertassem sobre esse critério de correção, por favor. Pode? Fica à vontade. Por favor. Então, dá para perceber aí pelo que é a resposta esperada deles, né, o critério de correção, que é mais ou menos o que a gente fez. A classificação no critério antigo é o que está na tabela dada pelo próprio enunciado. E aí o critério novo foi a classificação que a gente colocou. Percebe que só isso seria o suficiente. A gente poderia escrever isso também, e é válido igual, escrever dissertando mesmo, né? Escrevendo que as 2 posições primeiras foram mantidas, o Canadá e o México trocaram de posição, e assim como a Argentina e Cuba. Então, são 2 respostas, você está dizendo a mesma coisa de maneira diferente. Claro que, como matemático, a gente tenta sempre resumir as coisas, né? Dar uma economizada aí no lápis, que seria fazendo a tabelinha. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você tocou é importantíssimo, porque a gente tem o hábito de olhar, tem que comparar. E a pessoa às vezes quer ficar escrevendo grandes dissertações para explicar a comparação. E a Unifesp fala assim, não precisa nada disso. Colocou uma tabela, já está explicado qual é a diferença. Você está comparando de maneira imediata e bastante visual. Né? Então, não tem por que ficar... mas não deu tempo. Se você quiser ficar escrevendo dissertações para cada questão,
não vai dar mesmo. O esqueminha desse é mais do que o suficiente, eles estão deixando isso evidente para nós. Maravilha. Então a gente finaliza a questão da Unifesp por aqui, né? Olhando o critério de correção, é uma questão que esse item A avalia 2 pontos, né? E aí, no próximo encontro, a gente vai para o item B dessa questão aí, beleza? Bom, agora a gente vai fazer uma questão do Enem, né? Do Exame Nacional do Ensino Médio aí, que é bastante interessante, né? Vou dar uma lida e a Mari vai começar a explicar para vocês do que se trata esse trem aí todo, beleza? Essa questão aí bem interessante, né? O gráfico mostra a variação percentual do valor do Produto Interno Bruto, né? O PIB do Brasil por trimestre, em relação ao trimestre anterior. Show. E aí, né, um clássico desse gráfico, né, um gráfico que ele omitiu as informações do eixo Y aqui, né, parece que não tem eixo Y, mas as informações do eixo Y estão representadas aqui por esses pontos, né, tem os valores aí, bonitinho. Aí aqui você tem os trimestres, né, todos. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi qual destes? E aí, Mari? Então, vamos lá. Por que eu insisti bastante, e aí o Thales e a Trindade vão poder dizer que eu insisti mesmo para colocar essa questão? Eu acho que ela tem pontos aí bem importantes sobre a prova do Enem, especialmente sobre onde a prova do Enem está caminhando, pelo menos até onde a gente sabe, né? Até a última de 2019. A gente conhece a prova do Enem como uma prova com muito texto, uma prova muito cansativa, uma prova muito mais de interpretação do que de conteúdo. Isso tudo continua sendo verdade, mas está cada vez diminuindo, eu acho. O Enem, não que ele esteja virando um vestibular conteudista, não é isso. Mas não é mais o tipo de prova que, se você não sabe o conteúdo, você faz com tranquilidade. E eu acho que essa é uma questão que mostra isso. Ela não tem um texto muito grande, ela tem o que a gente chama de texto suporte, né, que é a frase que antecede o gráfico e o próprio gráfico, e o enunciado, e pronto, acabou, né? Ela não tem muito texto. É claro que, como todas as questões, existe um porquê de estar sendo perguntado, né, uma contextualização, que aí, no caso, é a evolução do PIB do Brasil. E, além disso, o conteúdo que está sendo cobrado é a variação percentual, né? Porque quando ele falou com esse nome mesmo, né? A variação percentual do PIB em relação ao semestre anterior. Então, o que ele está te indicando com esses numerinhos é o quanto o PIB está aumentando. E essa questão engana pra caramba, né? Pelo menos eu acho, meio pegadinha, assim, porque você olha para o gráfico, como ele está te perguntando o maior valor do PIB, você vai seco ali no terceiro trimestre de 2009. Fala essa resposta, porque é o pico mais alto do gráfico. Se ele está me perguntando maior, nem sei o que é o gráfico, vou colocar isso aí. E a parte boa, acho que é boa, pelo menos, não tem essa alternativa, né? Se tivesse, com certeza ela seria bem marcada. Nossa, e aí, como não tem, aí você começa a pensar mais, né? Tipo, o que será que é, então? Se não tem alternativa que eu tô achando, o que será que é? E aí... Você falou agora, Mari, que no final das contas, às vezes o aluno tá naquela correria, né? Tipo, poxa, não tá dando tempo, vou bater o olho e responder. Aí você vai lá, tipo, você lê o final, né? Maior PIB, você cacete, cadê o maior PIB? Ah, achei, tá ali, 2,07. Aí você vai procurar a alternativa e de fato não tem. Eu concordo plenamente com você de que se tivesse, show de horrores no exercício. Sim. O fato de não ter faz a pessoa ficar um pouco mais reflexiva em cima da questão, né? Poxa, mas calma aí. Se não tem aquilo, que diabos que eu tenho que fazer nessa questão? Sim. E aí que entra um pouco do conteúdo. E aí, aliás, ainda falando sobre esse tipo de erro que a gente comete, eu acho importante citar aqui uma coisa que eu sempre falo, me corrijam aí se eu estiver errada. Eu acho que existem dois tipos de erro que você pode cometer numa prova. Que você pode não, mas que, enfim, acontece, né, de vez em quando. Tem o erro de conta mesmo, o erro que você errou uma conta, errou uma vírgula, errou um sinal, sei lá. E tem o erro de conceito. Geralmente, nos bons vestibulares eu quero dizer provas bem feitas, né, provas bonitinhas. Você acha alternativa para erros conceituais, mas você não acha alternativa para erro de conta. Porque não é isso que o vestibular está avaliando de você, né? Quer dizer, também, você tem que saber fazer conta, não tem jeito. Mas isso não é o foco, né?
E aqui, por exemplo, na minha humilde opinião, eu acho que poderia sim ter uma alternativa de terceiro trimestre de 2009, porque aí não é um erro de controle, é um conceitual mesmo, né? Eu indicaria para o avaliador que você não conseguiu interpretar o gráfico corretamente, certo? Eu acho que, no que você falou, eu concordo que se tivesse marcado isso, entraria como um distrator muito forte para o Enem. Eu consigo Exato. avaliar de forma imediata se a pessoa respondeu a questão olhando simplesmente para o maior valor do gráfico, ao invés de fato, entender o conceito. Acharia que seria mais interessante, de fato, colocar isso. Aqui eles deram uma avaliada boa, né? Essa é a verdade. Sim. E, Mari, mas nesse gráfico aí, né, o que o aluno especificamente ele tinha que olhar, basicamente? Já que não é esse valor final aí, né, no sentido de, poxa, esse valor não representa, na verdade, o PIB, e sim no que cresceu em relação ao trimestre anterior, mas o que ele tem que olhar, bater o olho nesse gráfico e conseguir interpretar melhor, né? O que ele precisa identificar no gráfico aí, né? Então, primeiro, uma análise que talvez até tenha gente que veja mais em, sei lá, geografia do que em matemática, né? Uma variação de PIB negativa, como a gente vê no primeiro trimestre de 2009, é negativo, né? Eu não enxergo, Sim, gente, né? desculpa. Né? Isso, né? Indica que no primeiro trimestre de 2009, o PIB diminuiu, certo? É isso que quer dizer, beleza? Depois. Oi? Alguém me Não, chamou? Não? Pode Esquizofrenia. continuar. No segundo trimestre, já teve um aumento. E aí indica, tem algumas coisas que dá para comentar aqui, eu acho muito pertinente. Se você diminui 10%, por exemplo, e depois aumenta 10%, lembra que você não volta para onde você estava. Porcentagem vai ser um tema que ainda vai ser discutido aqui no resenha, mas saiba disso por enquanto, né? Se você diminui 10%, depois aumenta 10%, você não volta para onde você estava. O que eu quero dizer com isso? Eu tive uma diminuição aí de 1 ponto, quanto, Trindade? O primeiro? 1,92 foi a diminuição do primeiro trimestre. Tá. Daí eu tive um aumento depois de 1,87. Com certeza ainda não voltei para onde eu estava, né? Mas depois eu aumentei muito mais, né? 2 e uns quebradinhos. Ou seja, eu já aumentei mais do que onde eu estava. E a partir daí, a gente tem uma queda de aumentos. Mas continuam sendo aumentos. O valor do PIB continua aumentando. Ele está aumentando, mas acaba que essa frase é sensacional para responder esse exercício. Eu acho que aí está a chave do negócio. Então, se você puder repetir essa frase, eu ficaria muito agradecido. Ai, será que eu consigo? Que frase foi? Que a partir do terceiro trimestre de 2009, a gente tem uma diminuição dos aumentos, mas continuam sendo aumentos. Os valores do PIB continuam aumentando. Eles estão aumentando cada vez mais devagar, né? Está aumentando cada vez menos, mas continua aumentando. E aí, percebe que o único valor negativo que a gente teve foi o primeiro. E a partir daí foi tudo positivo. Ou seja, eu estou sempre tendo aumento, sempre tendo aumento, sempre tendo aumento. O que indica que o maior valor do PIB vai ser o último, né? Eu estou acumulando um monte de aumentos. Então, o maior PIB, com toda certeza, foi o do primeiro trimestre de 2011. Sim, perfeito, perfeito. E é interessante, né? É interessante porque assim, a primeira coisa que o aluno vai imaginar é, poxa, mas no gráfico parece que o PIB só está caindo, né? O que na verdade está caindo é a taxa de aumento com que ele está crescendo, mas não o PIB em si, né? Não é exatamente isso que está acontecendo. Mais um motivo para a gente voltar naquilo que a gente já discutiu antes. É importante você ler o gráfico e entender o que significa cada um dos eixos. Poxa, esses valores numéricos estão falando sobre o quê? Sobre a variação percentual, não é sobre o PIB efetivo. E se você não levar isso em consideração, toda a questão cai por terra. Você fala assim, poxa, mas não sei o que está acontecendo. Exato. Sim. Mari, muito boa questão mesmo, assim, a questão muito bem Valeu a pena a proposta. insistência toda por essa questão. Exatamente. Olha, palmas, 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 tá de parabéns, excelente. Então é isso, né? A gente termina aqui mais uma questão em relação à estatística aí no Enem. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre estatística no sentido de dar dispersão aí, né? A gente vai com certeza contar aí sempre com a presença da digníssima Mari, né, Mari? Sim, tá aí, chamando, tá aqui. etc. Nosso querido Thales também. Enfim, salve. Agradeço aí a companhia até então. Muito obrigado.
se despeçam, por favor. Eu iria dizer para todo mundo se inscrever, colocar o sininho, aquelas coisas todas, não é? Pois é, como as pessoas pedem, né? Sempre no início do vídeo, ó, pessoal, antes de começar esse vídeo, como se fosse aquele mistério, se inscreva no canal, aperta o sininho. Eu não sei que posição tá o sininho, não sei que tá a posição de se inscrever, mas aí em algum lugar aí. Tá escrito, né? Por aqui, acha aí o sininho. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, até a Trindade até pode parar de compartilhar a tela. Perfeito. Mas que para a gente conseguir atingir um número maior de inscritos e coisa e tal, Trindade, vale a pena você apelar para os nossos acompanhantes internacionais. Então, se você pudesse falar isso em espanhol agora, eu ficaria muito agradecido. Presupuesto. Para todas as pessoas que estão vindo agora, por favor. Não sei falar espanhol, muito bem. Eu falo mal português, imagina espanhol, imagina. No México, ali, quando ele falou México, já perdeu a galera, já. Ai, caramba, velho. Você vai ver só a quantidade de acessos dos mexicanos que nós teremos nesse vídeo. Você vai ver só, vai ser bem interessante. Vou esperar para ver. Pessoal, foi um prazer. Cuidem-se. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Me aseguran mis amigos que te pasa.